E cá estamos com um segundo episódio de The Last of Us. Esse episódio, ele cobriu exatamente o que eu achei que ia cobrir em relação ao jogo, porque a gente chega num momento do jogo, na história, onde as sessões do jogo assumem um caráter um tanto episódico, ou seja, se encaixa perfeitamente em episódios de série de TV. Mas esse episódio cobre toda a excursão do Joel, da Ellie e da Tess pela cidade, até eventualmente chegar no fim prematuro da nossa querida Tess. Mas antes da história começar, o episódio começa com esse prólogo completamente inédito na Tailândia, mostrando as primeiras reações em reação ao surgimento dos infectados. Pessoalmente, não sei se é a melhor das ideias fazer esse prólogo passado na Indonésia ou em qualquer lugar da Ásia, considerando o feedback que a gente teve ao começo da pandemia do Covid em relação à China, um certo sentimento xenofóbico. Eu não acho que essa é a intenção dos criadores da série de jeito nenhum, eu só não teria colocado esse prólogo na Ásia. Mas enfim, o que eu acho curioso com esse começo é que ele já estabelece uma certa tendência depois do primeiro episódio, que eu imagino então que todo episódio deve começar, se ele seguir essa fórmula, todo episódio da série deve começar com esse pequeno prelúdio, prólogo, uma ceninha que não tem necessariamente a ver com os personagens principais, mas que expande esse universo, esse world building de The Last of Us, que é uma coisa que faz parte das coisas secundárias no jogo. O jogo The Last of Us está sempre explorando os cenários, e é muito comum que você, encontre documentos ou cartas de pessoas que viviam no mundo antes, que não é nada essencial, mas são coisas que dão um certo sabor a mais à imersão desse mundo. Porque no mundo do jogo de The Last of Us, todo mundo é um poeta. As pessoas são mordidas por um zumbi, estão morrendo com um tiro na garganta, as pessoas falam, não, pera, eu vou morrer. Só tem uma coisa que eu posso fazer agora. Aí eles pegam um caderninho e escrevem 4 páginas das vivências, experiências e sentimentos que eles estão tendo antes de morrer. Eu acho muito bonito isso, mas sério, eu acho que de certa forma esses prólogos são uma forma de trazer um pouco desse elemento do jogo na série. Na série, obviamente, não existe o elemento de exploração, você não tá jogando, e os personagens vão parar 5 minutos pra ler a carta de fulano que eles encontraram, no meio do cenário. E eu acho que eles também usam isso como uma boa oportunidade de mudar um pouco de cenário e mostrar outros atores, porque The Last of Us não é realmente uma história, diferente de muitas séries, onde você vai poder ter o plot A, o plot B, o plot C, o plot D. Você tá seguindo o Joel e a Ellie, e é basicamente isso, nessa jornada. Então não é que nem Game of Thrones, que tem, vários núcleos de novela pra ficar alternando. E se você quiser, dar uma folga pro Peter Dinklage naquele dia, você pode focar na Daenerys um pouco mais nesse episódio. Mas o grande atrativo desse episódio é que ele realmente mostra os primeiros confrontos dos personagens com os clickers, que são esse tipo específico do zumbi, dos infectados fungais do The Last of Us, que já ficaram, que já mutaram tanto com o tempo que eles estão infectados, que eles tiveram essas mutações, que eles viraram esses zumbis cogumelos ambulantes que são cegos, mas que se guiam através do som, então eles ficam fazendo o clique do clicker pra se orientar. Aí nesse ponto é curioso, porque no jogo, quando você tá no jogo nessa parte, àquela altura, você já tá mais ou menos familiarizado com os clickers, porque todo o começo do jogo, as primeiras, 1h30 de jogo, meio que funciona de certa forma funciona como um tutorial. O jogo tem que ensinar como se joga o jogo. Então, pra isso, ele já tem que mostrar logo no começo do jogo todas as mecânicas principais. Como se atira uma arma, como se luta com seres humanos e como se luta com os clickers. Que os clickers são... o jogo assume esse gameplay mais stealth, que você não pode fazer barulho, você tem que tomar cuidado, achar uma forma ideal de se lidar com eles, tem pouco recurso, pouca bala. E aí, como o jogo tem que ser jogado constantemente, é importante pro jogo que a cada tanto período de tempo você se encontre em uma nova sala
com um número X de clickers ou zumbis normais, que seja, porque faz parte da mecânica do jogo e todo jogo, toda a campanha se estrutura através da repetição das mecânicas várias vezes. Eventualmente eles vão diversificando o gameplay, às vezes eles fazem uma sala com um elemento diferente ou outro, eles vão te dando novas mecânicas, novas armas, coisas assim, mas a história num videogame, uma campanha, se traz através da repetição das suas mecânicas várias vezes. Mas isso não é um videogame, isso é uma série. Então aqui você não tem essa obrigação de você ter que ter, sabe, uma sala de clickers a cada, sei lá, 20 minutos. Aqui você pode focar, deixar o clicker aqui pro segundo episódio e dar bastante ênfase pra isso. Esse é um episódio onde a grande tensão dele acontece dos personagens contra 2 clickers. O que seria muito simples no jogo, não? Seria uma fase extremamente fácil de se fazer no jogo. Mas no jogo, se você morrer, você só reseta do último checkpoint. Na série, se o Joe morrer, ele morreu. Então existe uma outra tensão. É curioso, porque é uma comparação mais ou menos como... Digamos, eu já falei que Uncharted, no último vídeo, Uncharted é obviamente inspirado em Indiana Jones. E filmes de aventura sim, mas especialmente Indiana Jones. Só que você assiste um filme do Indiana Jones, tem várias cenas de ação, e se você contabilizar, o Indiana Jones matou nesse filme, ele matou 10 pessoas. Aí você pensa, realmente matar 10 pessoas é impressionante. Mas em comparação, num jogo de Uncharted, o Nathan Drake matou, sei lá, 1.200 pessoas ao longo do início ao fim. Tipo, puta que pariu. Mas é porque no videogame você tem que ter, sabe, sempre tem que estar enviando mais inimigos. A história se dá através de repetir essas mecânicas de atirar e matar inimigos. E um bandido, um capanga, um monstro num filme ou numa série pode ter muito mais peso do que um inimigo num videogame. Então eu acho que é interessante a grande grosso desse episódio, o grande tchan, essa cena estendida, onde os nossos protagonistas eles vão atravessar esse museu de história americana, que é uma cena que está no jogo, uma fase do jogo. Primeiro eu acho interessante que é bem deliberado esse conceito de ser um museu de história americana, porque esse entendimento de que esse apocalipse tem a ver com o estado atual dos Estados Unidos é bastante deliberado. Eu faço piada, mas eu realmente não acho que o jogo é The Last of Us, tipo US, United States, por acaso. Eu chamo de sacanagem de os últimos americanos, mas eu também acho que isso é deliberado no título. Mas então a grande parte de destaque desse episódio é essa sequência muito bem feita de suspense e terror dos personagens nesse museu, onde eles vão se encontrar com os clickers pela primeira vez. Eu acho interessante essa cena, bem interessante, porque é algo que eu acho que é mais valioso de se ver adaptado do videogame pro live action do que outras cenas, porque quando você está adaptando cenas do jogo que eram cutscenes, que já eram cenas onde você assiste tal qual como se fosse um filme, e já é um jogo onde, como eu já disse no último vídeo, é um jogo super hiper realista, que já busca ser parecido com uma série de prestígio como essa, não é tão interessante você só ver a série reproduzindo os diálogos, o enquadramento e a fotografia e a direção de arte do jogo. Mas quando você está adaptando uma cena que era parte de gameplay, que era parte do gameplay principal do jogo, aí já é bem mais interessante. Porque você já tem uma liberdade maior de construir uma sequência usando linguagem cinematográfica e todos os chavões do suspense e do terror que a gente já tá acostumado. Porque no videogame você controla o Joel. E é isso, a câmera tá sempre presa àquele enquadramento sob os ombros, onde é importante pro jogador ver o que o Joel está vendo e se orientar onde o Joel está, e você vai repetir os mesmos movimentos várias vezes. Você vai estar sempre usando a sua habilidade de ouvir para onde estão os clickers, vai estar sempre fazendo aquela mesma animação de dar faquinha no clicker, de atrair, vai usar as mesmas estratégias, mas essa repetição faz parte do jogo. Na série você já pode construir uma cena usando mais francamente as regras cinematográficas. Então não tem como você viver no jogo exatamente o que é aquela cena na série, que o Joe tá esperando o clicker vir, tá vendo se ele vem ou não vem. Tem um momento que a câmera deixa de focar no clicker pra focar no Joe, que é o que ele está vendo. Ele parou de prestar atenção no clicker, e quando ele se olha de volta, o clicker tá muito mais perto. Isso já é algo específico da linguagem cinematográfica. Eu fico com a impressão de que talvez várias pessoas
que não eram familiarizadas com The Last of Us, vejam esse episódio dessa cena, talvez tracem muitas comparações com Um Lugar Silencioso, o filme, porque tem essa... também é uma ideia, esse filme de apocalipse, pós-apocalipse, e que tem esse negócio de você não pode fazer barulho, tem que se valer do silêncio, e faz sentido, porque o cinema atinge um público diferente do que o jogo, mas ao mesmo tempo, francamente falando, quando eu vi, muita gente quando viu O Lugar Silencioso pela primeira vez, que é um filme bacana, mas perceberam e falaram, cara, um claro exemplo de um filme que foi feito influenciado por The Last of Us. Inclusive, o personagem do John Krasinski naquele filme ele é o protagonista patriarca, velho, cansado de videogame definitivo que se tornou a cara dos videogames dos últimos anos, tal qual o Joel. E nesse episódio a gente também pôde ver adaptado a mecânica definitiva de jogos da Naughty Dog, que é onde você aperta triângulo pra dar pezinho pro seu parceiro NPC subir. Todo jogo do Naughty Dog tem isso. E eles fizeram isso na série, só faltou apertar triângulo. Mas enfim, o episódio termina com a morte da Tess, quando eles finalmente chegam no lugar onde eles teriam que fazer a troca da Ellie pros vagalumes, mas é claro, quando eles chegam lá já tá todo mundo morto e a Tess revela que ela tá mordida. Mas assim, eu achei interessante que a morte da Tess tá bem mais intensa agora na série do que no jogo. Porque no jogo só vem os soldados e ela fica pra trás e pra atrasar eles, dá uns tiros e ela leva tiro dos soldados. E é isso. E aqui não são soldados, são zumbis. Eu acho que isso é um negócio deliberado curioso, porque da mesma forma que eu falei que no jogo eles têm que introduzir todos esses elementos logo no começo, incluindo lutar com pessoas, com seres humanos e com os zumbis, os clickers, aqui na série estão se segurando para mostrar o confronto do Joe e a Ellie contra seres humanos, seja os soldados, sejam os bandidos, porque isso vai dar, são pequenas coisas que vão dar um ar a mais de novidade a cada episódio. Então eles seguraram esse confronto com humanos aqui nesse momento da história, deixaram os zumbis, que é uma coisa que está introduzida nesse episódio, deixa o episódio mais assim coeso com esse número de elementos e guarda os humanos pro futuro. Isso faz bastante sentido, no sentido de... É uma adaptação pequena, que não muda grande coisa no grande teor da história, mas faz sentido nessa questão de que isso é uma série, tem certas necessidades, aquilo era um jogo, tem as suas necessidades. Mas aí a morte da Tess ficou bem mais intensa, porque ela se explode, vai levar um tiro, tá? Porque o zumbi não vai dar tiro em ninguém, mas toda aquela sequência final dela com o isqueiro que não quer ligar e ela morre com simplesmente um beijo do zumbi. O zumbi sai de uns trequinhos de fungo da boca. Foi bastante memorável isso. Foi uma adição de um negócio mais de história que não tá no jogo. Eu acho que eles desenvolveram também mais um pouco como funciona esses zumbis pra diferenciar eles de outros zumbis da cultura pop. Porque assim, só pra deixar claro, ninguém reclama isso, mas obviamente os infectados, os cliques, a galera toda, eles são zumbis. The Last of Us é uma história de zumbi, claramente, mas quase nenhum filme, história de zumbis, chama os zumbis de zumbis. A gente acabou de ter 25 mil temporadas de The Walking Dead, onde eles só chamam os zumbis de walkers, né? Então, apesar dos zumbis de The Walking Dead terem suas particularidades, eles são zumbis, e quem reclamar que não é zumbi, pelo amor de Deus, não enche o saco. Mas enfim, eles estabeleceram esse negócio de que eles estão todos meio conectados através dos fungos pelo solo. Então, através dessa forma que o fungo se espalhou pelo solo, eles formam meio que uma rede e os zumbis lá de longe podem sentir onde tem presa humanos pra ir atrás. Isso é um elemento que eu me lembre nunca é estabelecido no jogo. Talvez esteja escondido em algum lugar, mas nunca chega a ser relevante também. Porque no jogo você encontra os zumbis geralmente assim, em lugares fechados, em áreas determinadas que você tá jogando e chegou uma área de zumbi. Mas enfim, por enquanto eu acho que é isso. Então, próximo episódio, se a lógica me diz correta em relação ao jogo e como cada parte desse jogo meio que corresponde a um negócio de episódio, o próximo episódio deve ser focado em introduzir o Frank, que é esse personagem que aparece só
em uma parte específica do jogo pra nunca mais aparecer. Então vai ser interessante. O Frank é o primeiro sinal de uns certos temas LGBTQ em The Last of Us, antes mesmo deles mostrarem mais sobre a Ellie ou confirmarem qualquer coisa sobre ela. Então eu acredito que vão aprofundar mais nisso e vão concretizar um pouco mais a backstory dele como personagem. Então eu acredito que episódio 3, a não ser que eles me deem uma grande puxada de tapete e façam um negócio, outra coisa bem diferente, eu acredito que vai ser sobre isso. Então eu aguardo até semana que vem pra assistir. E por enquanto é isso, galera. Como sempre, podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que esperam, como se compara em relação ao jogo, naquele like maroto, se inscrever no canal, essas coisas todas de youtuber. Eu volto semana que vem com um vlog de mais um episódio de The Last of Us, mas enquanto isso tem mais conteúdo aparecendo no canal essa semana. Então fiquem de olho, um glorioso beijo na bunda de vocês e até mais!